Muitas pessoas estão querendo saber, às vezes até se desesperando por causa disso, se elas fazem falta, se elas são dispensáveis ou não. E elas chegam até a abrir mão de suas próprias necessidades para saber que elas são necessárias. Mas é assim que Deus quer que a gente seja. Como assim, né? Tem aquela frase: será que estou vivendo ou apenas existindo? Se a gente for tentar analisar isso e tentar responder essa pergunta, a gente pode chegar em algo mais ou menos assim, né? Não basta a gente só suprir as nossas necessidades, que é moradia, comida, estudo, enfim. A gente tem que ajudar os outros também, né? O Rebbe nos ensina, em questões materiais, a gente olha para quem está um nível abaixo. E em questões espirituais, a gente se inspira em quem está um nível acima. Aí, nesse caso, né? Quando a gente supre as nossas próprias necessidades, a gente está existindo. Agora, a partir do momento que a gente supre as nossas próprias necessidades e ajuda alguém a suprir a dele, aí você está vivendo, né? Ou seja, é melhor viver do que apenas existir. Pode ser isso também, né? Quando Deus chegou para e chamou, né, Abraão, ele respondeu Hineni. Aí depois desse insight, né, Hineni, eis-me aqui, é a tradução. Hineni ganhou um significado diferente, que é agora estou disponível, né? Hineni, não tenho necessidade, estou desempregado. Então, você precisa que eu faça algo? Por favor, me dá uma tarefa, me dá alguma coisa para fazer. Hineni, estou livre. Vou contar uma história agora. Tinha um rapaz numa yeshiva, numa escola, ele não tinha celular. Então ele chegou para um rabino e falou assim, né? Rabino, por favor, eu preciso ligar para minha mãe. O rabino olhou assim. Ué, você precisa ligar para sua mãe? Aí o rapaz, eu preciso ligar para minha mãe. Aí o rabino olhou assim. Você precisa ligar para sua mãe? O menino não era bobo, né? Ele começou a pensar. O que o rabino quer dizer com isso? Aí ele sacou. Chegou pro rabino. Minha mãe precisa que eu ligue para ela. Poderia me emprestar o celular? A rabino, entendi. Pode pegar o celular. Agora imagina uma pessoa dizendo, eu preciso comer. Isso aqui é uma história parecida, né? Eu preciso comer. Aí imagina que tá aquele rabino lá e ele responde, quer dizer então que você se projetou e programou seu organismo para precisar de alimento a cada N horas? Ou seja, tá se achando demais, né? Lembra daquela história do sábio? Que ele viu um cara bem feio na estrada? Rabbi Akiva contou essa história já. Ele viu um cara bem feio e falou pra ele assim, nossa, como você é feio. Aí o que ele respondeu? Não reclama comigo, reclama com aquele que me criou. Aí ele já não era mais tão feio assim, né? Mas por que isso? Porque ele admitiu que ele é uma criatura, né? Que existe um criador. Ele falou, reclama com aquele que me criou. Então ele admitiu, existe um criador. A feiura dele não era de aparência. A feiura dele era a arrogância de achar que é Deus. E quando ele admitiu, né, que ele não se projetou feio daquele jeito, aí ele deixou de ser tão feio assim. Então, tudo é uma questão de não se achar um Deus, né? Não achar que você é Deus. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa de um emprego, você precisa ir para o céu. Nada disso é verdade. Deus te projetou para comer e você tem que comer. A princípio, ninguém te pediu para fazer isso. Deus te projetou para dormir. Você tem que dormir. Então, dormir é uma conduta divina. Então, não é legal você falar assim, eu preciso dormir. Agora, isso muda toda a nossa orientação psicológica, né?
A gente não está acostumado a pensar desse jeito. Ah, eu vou sofrer se não conseguir o que eu preciso. Então, pensa que você não precisa. Esse é o fim do sofrimento, né? Mas assim, se eu levo Deus a sério, da forma que eu deveria, já que afinal ele é o Criador, eu posso desenvolver um sentimento de que se ele quer algo, eu devo fazer isso. Como não poderia, né? Tem aquela expressão, seu desejo é uma, seu desejo é uma ordem. Eu não necessito, mas sabendo que você precisa, não tem outra opção senão fazer, porque te leva a sério, né? Se a gente, se algumas pessoas costumam falar para outras pessoas, seu desejo é uma ordem, imagina então o próprio Criador, né? Aí esse pensamento de eu não preciso, isso não vai causar depressão, ansiedade, nem nada, pelo contrário. Alguém que está são reconhece Deus como necessitado e não a própria pessoa, né? Si mesma. E esse é o ponto-chave. Aqui está o ponto-chave. Reconhecer que Deus é o necessitado da história. Como assim, né? A gente tem que reconhecer que Deus é o necessitado da história e que a gente está aqui para servir Ele, para sermos sócios no projeto dele, né? E com que propósito? Para que Ele tenha uma moradia aqui, no mais baixo dos mundos, né? Que é aqui, esse mundo. Aí uma pessoa pensativa, mais pensativa assim, ela pode ficar pensando, né? Imaginando. Por que Deus nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio? E a gente tenta responder e eles não se convencem direito, né? A gente pode responder, para escolhermos o bem em vez do mal. Isso é mais meritório, né? Aí a pessoa pode falar, mas a liberdade de escolha é horrível, terrível. As pessoas roubam, assassinam, livre-arbítrio. Elas fazem tudo por terem um livre-arbítrio, né? Por que Deus não criou a gente sem isso? Por que Deus não criou a gente já totalmente bons? Aí a gente pode responder, as pessoas não dariam valor ao bem se não conhecessem o mal. Aí vamos combinar, isso também não vai convencer a pessoa, né? Para ela chega a ser ridículo. Quer dizer que para alguém apreciar o bem, outros têm que morrer, outros têm que ser roubados? Isso não convence. Só que o fato é, a liberdade de escolha, ela é, ela é algo bem limitado nas nossas vidas, né? A liberdade de escolha só se aplica em questões morais e nada mais, em nenhuma outra. Aí, por exemplo, ninguém escolhe se vai nascer homem ou se vai nascer mulher. Você não escolhe se vai nascer nesse século ou vai nascer em outro século. Você não escolhe nem a sua própria altura. Então, onde se aplica a liberdade de escolha? Como a gente falou, apenas em questões morais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer como vamos responder a Deus. Então, vê se faz sentido. Deus escolhe se vai ter chuva ou não. Deus escolhe quem vai morrer e quem vai viver. Deus escolhe quantos filhos uma pessoa vai ter. Então, qual a necessidade da liberdade de escolha? Deus pode decidir tudo pra gente. Seria melhor até. Mas para isso tem uma exceção. Deus não pode fazer a gente gostar dele ou amar ele. Porque aí não seria amor. Entende? Deus não pode forçar um relacionamento com a gente. Para que tenha uma relação, é para isso que ele nos deu a liberdade de escolha, né? Essa é a escolha de responder ele ou não, de amar ele ou odiar ele, de querer, desejar Deus ou de ter fé nele ou de ignorar ele. Então, por isso que ela é necessária. Se Deus fizesse alguém amar ele, essa pessoa não ia amar ele de verdade, né? Veja as religiões durante a história, né? Algo dá pra dizer que é desumano. Ame o meu Deus, né? Siga ele, sirva ele.
com base na força, com base no medo, isso aqui chega ao ponto de perder a reputação da religião, né? Quem amaria um Deus assim? Aí, sei lá, um Deus que é invulnerável, que não precisa de nada e se não basta tudo isso, ele te manda pro inferno. Quem vai gostar de um Deus assim? Então, se a gente está fazendo esses questionamentos, né, com certeza a gente está indo para uma direção melhor, para um caminho melhor. Ok?